edição especial do Media Market Podcast aqui no Empreende Brasil no ar. Ao meu lado, Gê Oliveira, nosso head de digital aqui do Grupo ND. E aí, gente, estamos indo para mais um episódio aqui no Empreende, né? Tá produtivo hoje. Hoje tá bacana, e aqui entre nós o Renan Coutinho, o CEO da Cidadania Já, que ajuda aí a realizar o sonho de milhares de pessoas de conquistar a sua cidadania, tanto para Portugal quanto para Itália, certo? Exato, os dois. Perfeito, já quero emendar a pergunta para que tu conte um pouquinho para nossa audiência, para quem está nos ouvindo, como que vocês atuam, né? Quais são os produtos, enfim, quem está interessado pode entender melhor o que vocês têm feito. Claro, então a Cidadania ela já atua no mercado mais ou menos uns 7, 8 anos, né? Vou fazer 8 anos no ano que vem, e a gente trabalha principalmente com assessoria para a cidadania portuguesa ou italiana, né? A gente tem alguns outros serviços, ajuda a compra de imóvel em Portugal, então tem algumas outras coisas extras, mas o grosso é a cidadania italiana. A gente nasceu na portuguesa, mas recentemente a gente veio expandido mais forte para a italiana. E a gente consegue fazer, vamos dizer assim, todo o processo para a pessoa, a gente ajuda tudo para que a pessoa tenha o mínimo de trabalho possível, a segurança de que vai dar tudo certo, né? Porque é uma coisa delicada, é o sonho da pessoa, a família da pessoa. Sim. Então a gente tem um carinho muito grande com todo cliente que a gente cuida, com todo cliente que a gente assessora, até virar um europeu, né? Efetivamente. Sim. Que legal. A nível de curiosidade, a cidadania italiana me parece, assim, por alguns amigos que estão buscando também, uma das mais difíceis, né? Depende do que você considera difícil, vamos por esse caminho. Boa. Depende, por exemplo, qual é o grau de parentesco, já começa assim, né? Então, por exemplo, a italiana, ela acaba tendo um pouquinho de fama, na minha opinião, porque, na verdade, não tem grau de parentesco limite. Entendi. Então não tem, por exemplo, às vezes a gente faz um processo de uma pessoa que é trisavô italiano. Sim. Aí, claro, é mais difícil achar documento de um Claro. cara que é trisavô, né? Enquanto na portuguesa, por exemplo, o pulo de geração é de uma geração só. Daí acaba se tornando mais fácil por conta disso. Acaba mais fácil. Entendi. Porque geralmente tem mais acesso à documentação, enquanto a italiana, pô, a gente tem às vezes clientes que a gente pega documento de 1850, 1860, Sim. né? Achar esse documento não é fácil. Sim, né? sim. Efetivamente. Mas o procedimento em si, o nível de dificuldade a gente entende que é semelhante. Os documentos em si são semelhantes, você tem que mostrar tanto num caso quanto no outro. O que trava, às vezes, por exemplo, o documento de nascimento italiano, do português, às vezes é difícil igualmente. Sim. Então, o procedimento em si é relativamente parecido, né? São casos diferentes, claro, mas são parecidos. Então, o nível de complexidade depende muito mais do caso da pessoa do que associado à cidadania, sabe? Boa. Tu estava comentando agora nos bastidores que, além agora de ser CEO da Cidadania Já, mas tu já passou também pelo mercado de agência, né? Já. Conta pra gente como que foi esse processo, assim, de tu estar trocando de duas indústrias bem diferentes. E quais são as principais estratégias hoje para poder alavancar a Cidadania Já? Claro. Então, antes do Cidadania Já, a gente tinha aberto uma agência de marketing digital, né? Era o Market Ninja, na época a gente tinha novinho, 21 anos, 22 anos. Era aquela época que estava começando a falar de marketing de conteúdo aqui, né? Eu lembro de vir para a RD aqui em Floripa, todo mundo só falava marketing de conteúdo, que era o futuro. Verdade. Então, eu acabei me especializando muito em SEO. Sim. Então, até hoje eu legal, sei muito sobre legal. SEO e até gosto, né? Às vezes de ver isso. E eu tinha sócio na época que estava focado bem na questão de ads e outras questões, né? E a gente fez muito trabalho para muitos clientes, né, de diversos setores, né, o que deu uma bagagem muito grande para a gente de marketing digital como um todo. Mas eu acho que teve algum ponto ali que a gente falou assim, cara, a gente via que é difícil aplicar uma coisa muito avançada para os clientes. Sim. A gente acabava ficando na superfície, Sim. né, efetivamente. E a gente, na mesma época, foi uma época que a gente teve a ideia do Cidadania Já, e a gente viu que existiam até empresas que faziam serviço, mas não tinha uma empresa moderna, uma empresa com uma experiência digital, com marketing digital como um todo. Sim. E aí a gente, vamos entrar nisso aqui, eu acho que faz super sentido, né? Eu tinha direito, eu passei pelo processo, então eu vi que tinha experiência, tinha uma oportunidade no mercado. E é um gargalo, né? Porque eu imagino que seja um processo complicado quando É tu um vai lidar processo com isso complicado. sozinho. Para lidar sozinho, né? Tem burocracia. Depois você conhece, você consegue lidar, mas quando você não conhece, tudo você não muito tem novo, tempo né? para lidar com isso, né? Efetivamente. E a gente viu, né? Eu lembro claramente de procurar no Keyword Planner, né? No Keyword Planner lá, e aí tinha volume de busca. Volume pra caramba de busca, baixa competição, né, a gente via. Então, na prática falou assim, cara, esse é um mercado muito bom, né? O ticket médio é um ticket bom, né? O volume de busca é alto, tem muita gente interessada, não tem uma competição forte. Então a gente meio que checou todos os pontos ali e falou, cara, acho que isso aqui é uma coisa que vai dar certo. Hoje em dia o mercado é bem diferente daquela época, mas naquela época estava muito cedo ainda, não se falava tanto disso. E aí a gente acabou fechando a agência, né? A gente meio que depois de um tempo falou assim, cara,
tudo isso que eu tô aplicando para os meus clientes, eu poderia estar focando só para mim mesmo, né, para aplicando para mim, e a gente acabou fechando eventualmente e focando no Cidadania Já mesmo, sabe? Mas com certeza levou algo, desculpa de interromper, dessa bagagem para a Cidadania Já. O que vocês têm aplicado lá? Olha, desde o início a gente começou muito forte com ads e conteúdo, né? Foi sempre o que a gente focou. Mais do que até redes sociais e tudo mais, a gente também tem, claro, mas a gente nasceu muito em ads e SEO, que era nosso know-how, bom, assim como um todo, e fluiu muito, né? Desde aquela época a gente sempre teve um trabalho muito forte de otimização, né? E com o tempo a gente foi mesclando isso com o processo de vendas, otimizando o processo de vendas, então a gente hoje tem um casamento muito forte entre marketing e vendas, né? Que acaba sendo um desafio muito grande. A gente passou por isso inúmeras discussões entre a equipe, o pessoal botando a culpa no marketing, que não estava gerando lead, ou o lead não estava bom, né? E hoje eu acho que a gente está num patamar hoje que a gente tem um bom equilíbrio. Sim. Óbvio que ainda tem assim, discussões e tudo mais. Isso é tipo Flamengo e Fluminense, nunca vai acabar. Exato, exato. É complicado, mas hoje, em termos de estratégia, a gente tem um mix de estratégias, né? Então, claro que a gente ainda tem muito forte ads, a gente tem muito forte orgânico como todo, a gente já tem um nome no mercado grande que tem muito brand search, então a gente acaba tendo bastante tráfego orgânico também. A gente tem um trabalho forte de remarketing, né? Acaba que a gente tem uma base gigantesca, né? De 8 anos de mercado. E redes sociais também é um ponto bem forte hoje, né? Em todas as redes, desde TikTok, Instagram, né? A gente vê que todas as redes têm algum ponto, algumas têm uma conversão menor, algumas conversão maior, a gente tem que equilibrar, a gente está sempre mensurando isso para entender se está tudo certo, né? E de uns tempos para cá, já vamos assim, desde uns tempos para cá, tem 5 anos para cá, que a gente também entendeu que o mercado offline também era interessante para a gente, né? Porque é um investimento alto, é um investimento relevante, né? E as pessoas têm muito medo de fazer um investimento às vezes grande e, vamos dizer assim, sumir a empresa, né? O digital é maravilhoso, sem sombra de dúvida, mas as pessoas têm receio, né, efetivamente. Sim. Então a gente já há um tempo, né, tem espaços físicos, né, expandindo em shopping. A gente tem hoje 5 lojas de shopping, a gente está expandindo, está abrindo mais. 5 em shoppings no Brasil e uma aqui no estado, inclusive, né? A gente está com duas aqui? Uma em Criciúma e uma em Blumenau. Ah, que legal. E a gente tem planos, talvez, para esse semestre que vem, provavelmente, abrir ainda em Florianópolis e em Joinville, né? Que a gente vê que tem bastante gente também, descendente italiano, principalmente. E pensando assim em estratégia também em relação à abertura dessas lojas, tem funcionado para vocês? Tem funcionado bem. Óbvio, tem uma curva de aprendizado, né? Tem que conhecer o mercado local. É uma outra mecânica também, né? É um outro tipo de venda, totalmente diferente da venda que a gente tem online. Então a gente teve que aprender e a gente já teve lojas, por exemplo, não deu certo. Então a gente está desde 2018, né, trabalhando com questão de shopping. Veio a pandemia, que a gente teve que dar uma parada nisso, né, forçada, né, efetivamente. E mais recentemente que a gente veio reestruturando essa estratégia de novo, né. Mas hoje ela já está muito mais estruturada, incorporada online. Né? Antigamente tinha muita disputa, principalmente em vendas. Sim, é normal. Tipo, quem vai fechar o cliente? Quem ganha a comissão? É o vendedor da loja, é o cara online, é o inside online. Então, hoje em dia a gente está com um modelo muito mais estabelecido, muito mais sólido, né? E a gente consegue unir as estratégias, né? sem muito conflito, de certa forma. Né? Mas o shopping para o nosso cliente faz muito sentido. E a gente usa o shopping, é interessante, como a gente compara como se fosse o custo que a gente vê de aluguel, essas coisas todas, a gente compara como se fosse um investimento pago, no fim das contas. Porque a gente consegue ver quantos leads estão gerando, a gente consegue... Sem dúvida alguma. Exato. Então a gente entende como um investimento em marketing, no fim das contas, sabe? E tudo ao redor também, toda a mídia offline. Inclusive a participação em eventos como esse, né? Vocês são até patrocinadores, se eu não estou enganado. Sim. A gente, assim, já é o 3º evento que a gente participa, né, como patrocinador. Ano passado a gente participou do RD, esse ano a gente teve o Smart Summit lá no Rio, agora é o 3º evento que a gente está. E a gente vê, já é interessante que a gente vê pessoas que conheceram a gente no RD e aí foram aqui no nosso stand de novo. Isso é fundamental para estabelecer a marca, né? Ou pessoas que teve uma pessoa que falou, não, eu vi a loja de vocês lá em Criciúma, estou aqui no evento agora. Então a gente vê que essa recorrência, né, efetivamente, faz a pessoa, primeiro, ter credibilidade instantânea, né? Então, a pessoa vê a gente no shopping, a pessoa vê no evento, ela não duvida da marca, ela não acha que a marca não é assim, confiável. E, ao mesmo tempo, fica aquilo na cabeça da pessoa, né? Aquilo ali, ela vê em vários lugares, aí acaba se interessando cada vez mais. Eu achei muito interessante que no início da história de vocês, pelo que tu narrou, a estratégia de conteúdo foi muito importante para poder trazer vocês onde vocês chegaram, né? Sim. Porque é um mercado que, vamos dizer assim, as pessoas procuram coisas específicas. Sim. Sabe? E uma pessoa procura, meu parente é bisavô italiano, tem direito? Meu parente não sei o que, ela vê uma coisa na internet e procura uma outra coisa.
Então, se você vê, existe uma trilha de conteúdo que as pessoas buscam efetivamente, sabe? E que dá para trabalhar bastante em todos os níveis, desde SEO, desde ads, desde redes sociais. Então, é bem claro que o mercado tem essa pluralidade, né, de caminhos que a pessoa procura efetivamente, sabe? Boa. Sensacional. 100 pessoas, tu estava comentando comigo nos bastidores, hoje na empresa, 5 lojas, qual que é o futuro? Então, hoje a gente tem alguns focos, né? A gente está buscando uma expansão, sim, física. A gente vê isso como uma coisa bem interessante, mais focada aqui para o sul, principalmente para a cidade italiana, que é uma coisa que a gente vê que tem um apelo muito forte, né? Tem uma descendência italiana muito forte aqui na região. São Paulo também. Rio não tanto, mas São Paulo e Sul são as regiões mais fortes. Então a gente deve continuar expandindo. E hoje a gente já pensa em, vamos assim, vamos dizer, tem um novo negócio hoje, né, efetivamente, em que a gente está ajudando mais no processo de migração. Interessante. Porque a gente vê que o cliente chegar para a gente e falar assim, olha, tirei minha cidadania italiana, portuguesa, né, que seja. Mas e agora? Eu quero mudar para Portugal, quero mudar para Itália, mas como é que eu faço? Né? Então a gente já está aproveitando, vamos dizer assim, essa reputação que a gente tem, esse nome que a gente tem, para expandir nosso negócio em direção à imigração, né? Que é uma coisa muito mais sensível, na minha opinião, de certa forma. Porque você mexe com a mudança total de vida da pessoa. Claro. Né? E a cidadania, tu não precisa dar um passo muito arriscado, não, né? Não é. Como, por exemplo, se mudar, né, assim, pegar a tua vida e mudar de lugar. Exato. Né? É um outro desafio, né? Exato, é totalmente diferente, né? Mas aí, por exemplo, o que a gente está buscando muito com essa nova... É uma nova empresa, que a gente é um filho do Cidadania Já, vamos dizer assim, é a Odigo. E na Odigo a gente é um negócio muito mais inovador, né? O Cidadania Já é uma assessoria, né? Um serviço, efetivamente. A Odigo ela já é um produto completamente digital, que a gente quer que a pessoa consiga ter toda uma trilha que ela pode montar a jornada dela, tudo isso digitalmente, ela sabe o que ela tem que fazer pro caso dela, ela consegue buscar emprego, abrir conta em Portugal, por exemplo, transferir dinheiro, então ela consegue fazer tudo o que ela precisa para a imigração e ela é baseada numa comunidade. Sim. Então ela também permite que você conheça pessoas que estão imigrando, pessoas que já imigraram. Então, por exemplo, acho que... Tem os relatos, né? Assim, os relatos. Mais do que só os relatos, ela está em conjunto com outras pessoas. Então, ela tem eventos que ela está com outras pessoas ali. Massa. Então, todo mundo vibrando a mesma energia, né? Com os mesmos interesses. Né? É uma empresa community first. Legal. Então, a gente está bem focado no caso da Odigo em comunidade. Boa. Né? Que é o que, assim, acho que ano passado, quando a gente viu o RD, né, era bem... Tava latente, né? Tava latente a questão da comunidade, né? Exato. E no ano passado, especificamente, antes, eu estava nos Estados Unidos e lá só se fala de comunidade. Então foi até bom que eu me inspirei um pouquinho ali na questão de comunidade. E a gente está bem focado nisso, para a Odigo especificamente. Para o Cidadania Já, a gente também está com plano de comunidade, mas aí eu não vou aqui abrir muito jogo nessa parte que já fica mais complicado falar sobre isso. Boa. Renan, obrigado demais pelo teu tempo. Eu que agradeço. Obrigado à turma que estava nos acompanhando nesse pocket aqui do Media Marketing. É isso, né, Lu? É isso, quero só que tu encerre, Renan, dizendo para nossa audiência que ficou curiosa, enfim, precisa saber se tem direito, quer mais informações, onde que eles encontram vocês? Olha, pode encontrar em qualquer uma das lojas que a gente tem espalhadas no Brasil, ou procurar nosso site, cidadaniajá.com.br. Lá vai ter muita informação, você pode falar com a gente vai ajudar. Mas acho que o primeiro passo é sempre falar com seus parentes, perguntar se a gente tem italiano na família, tem um português na família. Já reúne alguma informação e procura a gente. Já chega com a ideia mais madura. Exato. Perfeito. Obrigada, Renan. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.